Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o MMC, mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Vamos aprender uma forma rápida e prática de calcularmos através de decomposição por número primos, né? A gente fatora eles simultaneamente. Mas antes de a gente ver essa parte, eu queria detalhar para vocês um pouco sobre o MMC. O que é o MMC? Como é que a gente encontra esse tal número MMC? Repara o seguinte, para a gente mostrar, eu preciso calcular os múltiplos de alguns números. Vou pegar três números aqui como exemplo. Vamos começar com o número 2. Para nós calcularmos os múltiplos de 2, a gente vai pegar o 2 e vai multiplicar o 2 por cada número natural. Então, multiplico 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, né? 2 por 3 dá 6, 4 dá 8 e assim por diante. Então os múltiplos vão ficar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Vamos aos múltiplos de 3. Da mesma forma, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, né? 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Da mesma forma, a gente calcula os múltiplos de 4. Tá? Ora, quem é o menor múltiplo comum, por exemplo, entre 2 e 3? O MMC entre 2 e 3. Então, nós vamos olhar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3 e verificar qual é o menor desses múltiplos que estão nos dois, que seja comum a 2 e a 3. E aí a gente observa que é o número 6. Okay? Ou seja, o MMC entre 2 e 3 é o número 6. E se nós formos calcular o MMC entre 2, 3 e 4, ok? Então, se a gente for observar, a gente vai ver que é o número 12. 12 é o menor múltiplo que está nos três conjuntos, né? Ou seja, comum a 2, a 3 e a 4. Então, é o 12. Mas eu falei com vocês que tem uma forma prática de a gente calcular isso, né? Por decomposição de números primos. Lembrando, os números primos são números que possuem apenas dois divisores, ele mesmo e o número 1. Ou seja, você não pode dividir ele por número algum a menos dele mesmo e do número 1. Pois bem, quais são esses números primos? O 2, o 3, o 5, 7, 11, 13... 17 e assim por diante, né? Tem infinitos. Esse daí já dá para a gente trabalhar. Então vamos calcular o MMC entre 2, 3, 4 e 8, utilizando a decomposição por números primos. Como é que a gente faz? Bota os quatro números ali separados, 4 quantos tiver, e vamos começar. Aí a gente faz a seguinte pergunta: tem algum desses números divisível por 2? Tem. A gente divide por 2, né? Porque é o primeiro número primo lá. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não pode dividir por 2, a gente repete, deixa ele guardadinho. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda tem divisível por 2, a gente torna a dividir por 2. O 1 a gente repete. 3 dividido por 2 não pode, a gente repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda tem divisível por 2, torna a dividir por 2. O 1 repete, o 3 a gente não pode dividir por 2. Repete o 3, repete o 1, 2 dividido por 2 dá 1. Não tem mais nenhum divisível por 2, a gente passa para o outro número primo, que é o número 3. Tem divisível por 3? Tem. Então a gente divide por 3. E aí, 1 a gente repete, 3 por 3 dá 1, né? O 1 a gente repete, acabou. Quando aparecer só 1 é porque acabou. Aí basta que a gente multiplique aquela coluna direita. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Né? Ali embaixo eu estou mostrando para vocês aqui como é que vai ficar a decomposição por números primos. Né? 2 a terceira vezes 3. Aí é a decomposição por números primos. O MMC, basta você multiplicar tudo isso e acha o valor, 24. Grande abraço e até a próxima.